A porta da frente se abriu com um estalo, deixando o vento gelado da noite invadir a casa. Eu sacudi as botas, tentando não espalhar a neve pelo chão. Assim que fechei a porta, o cheiro estranho me atingiu. Era uma mistura pesada de alvejante, ferrugem e algo vivo, como o cheiro de insetos esmagados. "Amor?", chamei, tentando soar calmo. "Tá tudo bem? Tô morrendo de fome." Nenhuma resposta. Avancei alguns passos, mas parei quando notei as manchas de sangue no chão, pequenas gotas que formavam uma trilha em direção ao corredor. O coração disparou. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta forçada. Tudo estava intacto, mas o sangue, o maldito sangue, estava lá. Minha mão tremeu enquanto peguei a maior faca do bloco na cozinha. A lâmina brilhava sob a luz fraca, afiada e pesada. Respirei fundo e segui as manchas, desviando delas com cuidado. A trilha me levou até o banheiro do térreo. A porta estava trancada. Bati com força. "Diana, tá aí?", perguntei, a voz já falhando de ansiedade. Do outro lado, ouvi um sussurro fraco da minha esposa. "Você realmente não sabe, não é?" Meu estômago derou. "Abre a porta, agora!" Ouvi o clique da fechadura destravando. Abri a porta devagar e... parei. Meu filho Fabrício flutuava na banheira, o rosto virado para baixo, imóvel. Diana estava sentada na beirada, balançando o corpo para frente e para trás, com os olhos vidrados e vazios. "Por quê?", sussurrei. "Por que você fez isso?" Ela ergueu os olhos, o rosto sem emoção. "Porque ele é o anticristo." Mas aquilo foi só o começo. Eu não conseguia processar o que eu via. As palavras dela pairavam na minha mente como um eco distorcido. Anticristo? Olhei novamente para Fabrício, o corpo imóvel na água, os pequenos braços flutuando de lado e um filete de sangue escorrendo de sua boca. "Diana", minha voz saiu embargada, "você tá falando besteira. É nosso filho." Ela continuava com um olhar distante, murmurando baixinho. "Você não vê. Ninguém vê. Os sinais estavam ali desde o início." Lembrei dos episódios estranhos, dos animais mortos no quintal, dos vizinhos comentando sobre o olhar fixo e sombrio de Fabrício. As crianças na escola evitavam ele. Cães latiam e recuavam quando ele passava. Até os gatos sumiam ao avistá-lo. Houve também aquele caso com os colegas de escola. 2 meninos tentaram intimidá-lo e, minutos depois, saíram do banheiro ensanguentados, com o nariz e ouvidos sangrando. A escola chamou o hospital. O FBI foi acionado quando os garotos desapareceram dias depois. Só encontraram pedaços de dedos fundidos numa árvore distante, como se a carne tivesse se mesclado à madeira. Mesmo assim, tentei negar tudo aquilo dentro de mim. Afinal, ele era meu filho. "Eu amo", disse Diana, a voz vacilante. "Por isso precisei fazer. Se deixássemos, ele ia crescer, ia acender." Ela virou o olhar vazio para mim. "Você não entende. Ele não é daqui. Ele tem outro pai." E foi aí que tudo desmoronou. As palavras dela queimavam na minha mente. "Outro pai. Do que você está falando, Diana?" perguntei, tentando me manter firme. Ela suspirou profundamente. "Eu sinto. Eu sempre senti. Quando ele nasceu já era diferente. O choro dele era errado. Não de dor nem de fome. Era como se estivesse irritado de estar aqui." Minha visão embaçou. Lembrei dos momentos estranhos que até então eu havia varrido para debaixo do tapete. O dia em que Fabrício olhou fixamente para o vizinho e o homem simplesmente desmaiou no jardim.
Os pesadelos recorrentes, os olhos brilhando no escuro do quarto. Não é coincidência. A ascensão dele já começou. Fabrício apareceu naquela manhã como se nada tivesse acontecido. Sentei na cozinha com as mãos trêmulas, observando-o. Ele colocou a mochila sobre a cadeira e sorriu. Bom dia, pai. O jeito como ele falou pai me incomodou, como se fosse uma ironia cruel. Fabrício, você se sente bem? Arrisquei a perguntar. Ele me olhou por alguns segundos, olhos negros, profundos como 2 poços sem fundo. Claro, sabe, eu fico pensando, você tem certeza de que é mesmo meu pai? Aquela pergunta atravessou meu peito como uma lança. Do que tá falando, filho? Claro que sou. Tentei soar convincente. Ele sorriu de canto. Eu acho que não. Meu verdadeiro pai é alguém muito maior. O pior ainda estava por vir. As palavras dela ecoavam na minha cabeça enquanto eu tentava manter o controle. Havia algo naquela fala, algo que não parecia vir de uma criança de 8 anos. Fabrício levantou da mesa, com movimentos precisos, quase calculados. Você e a mamãe sempre fingiram que tudo era normal, mas logo todos verão quem eu realmente sou. Antes que eu pudesse responder, o ônibus escolar parou em frente à casa. Ele pegou a mochila e, com aquele mesmo sorriso inquietante, saiu sem dizer mais nada. Observei-o atravessar o portão com passos firmes, quase como um adulto, como se marchasse para uma guerra que só ele entendia. Mal ele saiu, meu corpo relaxou por alguns segundos até o telefone começar a vibrar na bancada. Era o Sr. Henrique, um dos professores da escola. Tem algo muito errado acontecendo aqui. A voz dele tremia do outro lado. Preciso que o senhor venha imediatamente. O medo congelou minha espinha. Sem pensar, peguei as chaves e corri para o carro. Enquanto dirigia, várias viaturas e ambulâncias passavam em alta velocidade na direção da escola. Quando cheguei, o caos já havia se instaurado. Policiais, paramédicos e funcionários corriam de um lado para o outro. Crianças choravam no pátio. O Sr. Henrique me encontrou na entrada, ofegante. Eu nunca vi nada assim, ele disse, com os olhos arregalados. É como um pesadelo. A voz dele começou a falhar enquanto tentava explicar o que aconteceu dentro da escola. Foi aí que tudo desabou de vez. Começou com um grito no corredor, continuou o Sr. Henrique, tentando manter a compostura. Parecia uma garota sendo dilacerada viva. As crianças da sala ficaram em pânico. Os gritos ecoaram por todo o prédio. E, de repente, o sistema de som da escola ligou sozinho. Uma voz invadiu cada sala, cada corredor. Olá, amiguinhos, sussurrou aquela voz distorcida. Hoje é um dia especial. As festividades vão começar. Não tentem fugir. O professor apertou as mãos, tentando conter o choro. Não era uma voz humana. Era a voz de Fabrício, mas não era ele. Enquanto ele falava, uma aluna invadiu a sala de aula, coberta de sangue. O rosto dela estava repleto de cortes profundos e escorria uma gosma negra e pegajosa de suas feridas. Ela caiu de joelhos, arfando. Seus olhos começaram a virar e manchas arroxeadas se espalhavam sob a pele como veias envenenadas. Tem coisas nos corredores, ela sussurrou antes de vomitar um líquido espesso e escuro. Os outros alunos gritaram desesperados. A menina começou a se contorcer no chão, seus ossos estalando enquanto o corpo se alongava de forma impossível. Seus membros ficaram longos, finos, dobrados em ângulos grotescos. Em segundos, aquela criança havia se transformado em algo inumano. Mas aquilo não era o mais assustador. A criatura erguida diante dos alunos já não lembrava em nada a menina que entrou minutos antes. Sua pele estava pálida como cera, com manchas negras pulsando por dentro, como se houvesse algo vivo rastejando sob ela. Seus braços esticaram ainda mais, transformando-se em garras pontiagudas.
Os olhos, agora totalmente brancos, pingavam lágrimas negras que escorriam como óleo queimado. As crianças recuaram até o fundo da sala, amontoadas, presas entre o desespero e o horror absoluto. Então ela atacou. Num movimento brusco, cravou as garras no peito de 2 meninos da frente. O sangue espirrou pelas paredes, criando manchas carmesim na pintura clara da sala. O silêncio só foi rompido pelos gritos abafados das vítimas, sufocando no próprio sangue. Senhor Henrique tremia enquanto descrevia a cena. Eu não sabia o que fazer. Não podia fazer nada. A janela estava aberta. Num ato de puro instinto, ele saltou por ela, caindo no pátio molhado pela neve. Corri até conseguir sair da escola. Ele passou as mãos trêmulas pelos cabelos, mas a voz, aquela maldita voz ainda ecoava pelo interfone. A voz do Fabrício. Meu estômago virou. Tudo fazia sentido agora. A escola foi apenas o primeiro palco. A ascensão estava no andamento. Mas o pior ainda estava por vir. Quando voltei para casa, Fabrício já estava lá, sentado na mesa da cozinha. Tomava um suco com a expressão mais inocente do mundo, como se nada tivesse acontecido. "Oi, pai", disse ele com um sorriso calmo. "Como foi seu dia?" Meu coração batia como um tambor dentro do peito. As mãos tremiam. Eu não sabia como encarar aquilo. "Fabrício", comecei, tentando manter a voz firme. "O que aconteceu na escola hoje?" Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse calculando a resposta. "Nada demais, só alguns testes." Aquele sorriso voltou a seus lábios, um sorriso vazio, sem qualquer emoção humana. Minha mente girava. As imagens descritas pelo Sr. Henrique, a menina se transformando, as crianças sendo assassinadas, e ele ali, na minha frente, calmo, intocado. Então Jana entrou na cozinha, com o olhar vidrado e expressão pálida. "Já está tudo pronto", disse ela quase num sussurro. Fabrício virou-se para ela, ainda sorrindo. "Eu sabia que podia contar com você, mamãe." Em suas palavras havia algo perverso, como um adulto falando com uma criança obediente. Agora falta só mais um passo. A energia na sala pareceu mudar. O ar ficou denso, pesado. Senti um arrepio percorrer minha coluna. Fabrício fechou os olhos por alguns segundos. Uma névoa negra começou a rodopiar ao seu redor, como se algo invisível ganhasse forma no ambiente. Foi aí que entendi. Ele já não era mais meu filho. O que estava sentado ali era algo muito pior. Jana se aproximou dele, a cabeça baixa, como se estivesse hipnotizada. "Eu fiz o que era preciso", sussurrou ela. "Eu tentei detê-lo, mas falhei." Fabrício estendeu a mão e afagou o rosto dela com um carinho gélido. "Não se preocupe, mamãe. Sua dor logo acabará." Foi quando percebi um movimento sutil ao fundo. Do corredor surgiam criaturas contorcidas, arrastando-se pela casa. Eram os mesmos monstros da escola. Seus corpos finos e deformados caminhavam de maneira irregular, como marionetes partidas. Suas bocas pingavam aquela gosma escura. Os olhos, agora completamente brancos, encaravam cada canto da casa como predadores famintos. O ar estava denso, carregado de um cheiro nauseante de carne apodrecida e enxofre. Eu recuei até a parede, sentindo a impotência me dominar. Fabrício flutuava alguns centímetros acima do chão agora. Seus olhos negros brilhavam com uma luz antinatural, quase hipnotizante. "Pai", disse ele com um deboche venenoso, "você sempre foi fraco." As criaturas se aproximaram ainda mais. "Mas eu sou misericordioso. A mamãe receberá uma morte rápida. Você, porém, experimentará o desespero." Sem hesitar, um dos monstros correu até Jana. Antes que eu pudesse reagir, as garras retorcidas agarraram a cabeça dela e, num estalo seco e brutal, torceram seu pescoço num ângulo impossível.
Os olhos dela ficaram vidrados enquanto seu corpo caía pesado no chão. Meu grito ficou preso na garganta, mas aquilo era só o início do inferno. O corpo de Jana ainda estava quente quando os olhos de Fabrício cravaram em mim. Agora só restamos nós dois, pai. Sua voz saiu como um sussurro venenoso, quase infantil. As criaturas contorcidas cercavam a cozinha inteira. O barulho de seus ossos estalando se misturava ao som de suas respirações ofegantes e podres. Eu sentia meu corpo paralisar, mas algo dentro de mim gritou. Eu não podia morrer ali. Meus olhos bateram na chaleira sobre o fogão, o vapor ainda saindo em jatos finos. Sem pensar, num último impulso de desespero, me lancei em direção à panela. Fabrício percebeu o movimento e esticou a mão. Um raio negro saiu de seus dedos, atravessando o ar. O calor do feitiço quase me atingiu, queimando meu braço, mas consegui agarrar a chaleira e, num giro rápido, arremessei o conteúdo fervendo direto no rosto dele. O líquido em ebulição atingiu sua pele pálida, arrancando um grito estridente e sobrenatural de dor. O cheiro de carne queimada invadiu o cômodo. Fabrício caiu para trás, derrubando algumas das criaturas deformadas. Elas recuaram, emitindo sons guturais de medo e confusão. Aproveitei a brecha e corri. Disparei pela porta da frente, sentindo o vento gélido da noite cortar minha pele. Policiais e agentes federais já haviam cercado o quarteirão inteiro. SUVs pretos e homens armados começaram a invadir a casa logo atrás de mim. As sirenes ecoavam pela rua, mas mesmo assim, algo me dizia que ainda não havia acabado. Enquanto eu era afastado pelos agentes, tiros começaram a ecoar dentro da casa. Os gritos dos soldados se misturavam aos sons dos monstros sendo abatidos. A cada rajada de fuzil, novas criaturas caíam, esvaindo aquele sangue negro e espesso pelo piso. Vi os mutantes tentando escapar, rastejando pelas janelas e corredores, mas eram abatidos sem piedade. No entanto, Fabrício não estava entre os corpos. Os homens de preto revistaram cada canto, mas ele havia desaparecido, como fumaça, como uma sombra escorrendo pelas frestas do mundo. Os sobreviventes da escola contaram histórias parecidas. Alunos desaparecidos, professores mortos de forma brutal. Nenhuma câmera registrou a origem do massacre. Dias depois, a cidade inteira foi colocada em quarentena. Ninguém entrava, ninguém saía. Vi helicópteros pousando dia e noite, caminhões trazendo equipamentos que pareciam de outro mundo. Cientistas, homens de terno, engenheiros militares. Tentaram caçar Fabrício. Tentaram apagar todos os rastros. Mas dentro de mim, eu já sabia. Aquilo era só o começo. Fabrício havia escapado. Ele estava lá fora, reunindo forças, moldando seu exército, preparando sua ascensão. E da próxima vez que eu visse, ele não seria mais um garoto. Ele voltaria como um deus.